minha oficina. Eu sou a Cris Nascimento, a Tianinha, e eu vou te mostrar como eu fiz um jogo de chá super charmoso. O chá nunca sai de moda, o bom gosto também não. E o patchwork está na moda. Então, anota aí o material que você vai precisar. Nós vamos começar nosso trabalho pela estampa. Eu quero falar um pouquinho da estampa. A estampa eu consegui com um tecido desse, que tem os desenhos individuais. E aí dá pra gente recortar. Aqui no caso ele já estava no jeitinho que eu queria, 10 por 10. Você viu que eu recortei e estou utilizando ele. E vamos precisar também da faixinha cortada de 5 centímetros. Então, a gente vai começar por aqui. Você pega a faixa, pega a estampa, coloca direito com direito, mais certinho que você puder, porque a estampa eu tentei acertar, mas nem sempre é possível. Daí você vem aqui, pega a régua, coloca no limite aqui o cortador e tira o pedacinho que você vai precisar. Alfineta. E a gente vai passar uma costura, né, bem certinha, tem que acertar direitinho, bem certinha aqui, o pezinho de máquina, né, vou acertar bem direitinho aqui, ó. Deste lado e do outro lado também, ó, a tirinha que eu cortei, usando aqui, ó, os 5 centímetros, né. Quem tem noção já vai saber como cortar as tiras. Eu venho aqui, tiro, alfineto e agora eu vou passar a costura. Vamos à máquina? Depois que nós passamos a costura nas laterais, nas duas laterais, tomando cuidado de ver se eles pegaram a costura, porque como aqui vai ser bem na margem, você abre, vê se ele tá bem presinho, né? E a gente vai dar uma passadinha. Nessa hora, sempre a gente já vai tirando todas as rebarbinhas que for ficando, né? Todas as linhas a gente já vai tirando, porque depois a gente pode esquecer, né, de estar limpando o trabalho. Vai fazendo e vai tirando, né? Agora a gente vai fazer desse lado. Por que eu coloquei primeiro em cima e embaixo? Para ele ficar com a costura igualzinha. Porque eu ponho aqui, ponho aqui, ponho aqui, ponho aqui, ele pode ficar meio torto. E assim ele vai ficar com uma costura uniforme. Aí eu venho com um pedaço que caiba aqui, ó. Esse aqui já vai faltar aqui um pedacinho. Então, por isso que eu tenho várias tiras já cortadinhas, né? Aí eu venho aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. E vou levar a máquina. Aqui a gente já costurou as outras duas laterais, né? A gente abre,
vê se ele tá direitinho, que nem o do outro, e leva ao ferro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acertar as pontas, porque todas as vezes que a gente leva a máquina, sempre acaba ficando um pouquinho torto. Então, a gente acerta aqui na base de corte, né? E a gente vai acertar direitinho aqui para estar tirando as partes que ficaram tortas. Põe direitinho. Todos os lados. Nós vamos fazer isso. Essa primeira etapa já foi concluída. Agora nós vamos fazer a parte que é com o tecido floral. 5,5 centímetros as tiras do tecido floral, certo? A mesma coisa do primeiro procedimento. A gente vem aqui, mede direitinho, pega o cortador, corta o tanto que a gente vai precisar. Alfineta. A gente já faz o outro lado para já costurar de uma vez lá na máquina. Acerta bem direitinho, está melhor para acertar porque foi cortadinho, né? O desenho que às vezes fica meio tortinho, mesmo que a gente tente acertar, como a gente tirou ele ali de um lugar que tem que deixar uma margem, e vamos levar a máquina de costura. Isso a gente vai fazer dos 4 lados. Eu vou fazer os 4 lados e já trago para vocês. Então, agora que a gente já colocou os 4 lados, que nem a gente fez com o primeiro passo, já acertei os ladinhos dele. Agora o próximo passo você vai precisar cortar um pedaço igual a ele, né? Você vai usar ele mesmo como molde, em cima do algodão cru, para você tirar esse aqui é o forro, pedação aqui de algodão cru. A gente vai tirar um pedaço, né? Claro que tá amassadinho aqui, ó, a gente vai passar. A gente coloca ele aqui. É bom sempre cortar um pouquinho a mais, maiorzinho, pra não dar problema na hora de... Depois a gente acerta, né, os ladinhos dele. Vamos acertar aqui direitinho. Com a tesoura mesmo, eu vou usar o cortador. Esse aí é o fim do nosso trabalho. E o feltro, também no mesmo tamanho.
gente acerta direitinho. Também, deixa ele um pouquinho maior, né? Corta um pouco maior do que eu trabalho. Ruim de cortar assim. A gente vai acertar pra ele ficar igualzinho aqui, pra gente poder... Pode ser com a tesoura mesmo, só pra tirar esse excesso. Prontinho. Dou uma passadinha. Pra assentar bem, tanto o forro, que o pano tava amassado ali. E agora a gente vai lá. Então, aqui a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode costurar, fazer já ele com forro direitinho. Como a gente pode pegar, como aqui, eu vou pegar pra vocês verem, ele tá pespontado aqui, ó, ele tem esse alinhavo, esse pontinho alinhavo pra fazer uma gracinha aqui, um detalhezinho. Eu posso estar fazendo esse alinhavo depois que eu terminar ou agora, nesse momento, né? Eu vou fazer agora pra vocês verem como que é, o acabamento todo não vai aparecer. Se fosse, eu não poderia dar um nozinho, eu teria que fazer de uma outra forma. Eu vou mostrar dos dois jeitos pra vocês. Eu venho aqui por trás, coloco um pouquinho pra cá, né? Porque como ele vai ter todo, mais ou menos assim, um dedinho, um espacinho aqui, né? A gente coloca um pouquinho pra lá, começa ali. Uma coisa interessante que eu queria falar pra vocês a respeito do alinhavo é que eu antes tinha muita dificuldade para deixar eles todos do mesmo tamanho. E o que eu entendi? Que eu tenho que me preocupar é aqui, na hora da segunda colocadinha. O espaço, esse espaço que eu sair daqui para esse que eu vou colocar, tem que ser menorzinho. Então, eu vou colocar aqui. Ele tem que ser menorzinho. Agora, desse, quando ele tá para baixo, o próximo, aí sim, eu deixo um espacinho maior. Então, ó, aí eu vou vir aqui, ó. Sempre tomando cuidado para ele ficar na mesma direção. Agora eu me preocupo novamente. Então, porque se eu fizer assim, ele vai ficar grande aqui. Então, eu venho e pequenininho aqui. E aí, eu posso já até fazer maior. Eu venho aqui, agulha, ó, e saio maior pra lá. Pequenininho aqui e maior pra lá. Aí, eu vou fazer isso em toda a volta em azul. E depois eu vou fazer nessa outra borda aqui, deixando aqui um dedinho do vermelhinho em vermelho. Essa linha que eu tô usando é a linha de bordar aquelas de meada. Só que eu não peguei fiozinho por fiozinho, eu peguei ela toda. Como ela vem grossinha, eu peguei ela toda pra ficar mais grossinho aqui. E assim você vai. Aqui você vai sair já aqui depois da costura. Agora eu viro pra cá. Tomando esse cuidado, porque aí ele vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho.
Às vezes não fica totalmente do mesmo tamanho, mas ele vai ficar mais ajeitadinho, né? Vou dar um nozinho. Vou cortar. E vou fazer a mesma coisa nessa outra borda aqui. Agora que nós já terminamos todo o pespontado, todo esse alinhavado aqui, a gente vai fazer, já vai juntar ele, fazer o sanduíche, né? Então, aí você coloca o feltro e ele, você vai colocar ele virado assim, parte da frente para dentro. Então, esse tecido, ele não tem frente e verso, então tudo bem, mas esse tem que ficar virado para baixo. A gente vai dar uma acertadinha, ou se não quiser, a gente pega, coloca uns alfinetinhos nas bordinhas aqui, para ele não sair do lugar. Os 4 cantos. E a gente vai levar para a máquina e vai passar o pezinho de máquina aqui, a partir desse trabalho, né? Porque o resto tá em excesso. Aí a gente depois vem e corta, certo? Vamos lá? Pezinho de máquina. A gente vai costurar toda a volta, deixando um espacinho em qualquer cantinho aqui, pra gente poder virar a peça, certo? Agora que a gente já passou a costura todinha em volta, a gente vai cortar esse excesso aqui, ó.